Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, estudaremos o artigo 82, caput, da Lei 9.099. Vamos à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá a apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Reservei aqui inicialmente para nós estudarmos esse trecho que está em amarelo na tela de vocês, onde é dito que da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá a apelação. Então, qual o recurso cabível contra a sentença inicialmente? Vamos nesse aqui que é o mais fácil. O recurso cabível contra a sentença, naturalmente, é a apelação. Onde está o detalhe aqui? O detalhe está aqui na letra A que eu deixei para vocês. Por quê? Porque aqui neste ponto, a Lei 9.099 disciplinou diferente do Código de Processo Penal, tá? E já expliquei para vocês, quando a legislação acaba criando uma regra um pouquinho diferente, é normal que os examinadores abram o olho para isso, porque é mais fácil, né, que um candidato, por exemplo, não saiba. Então, muita atenção aqui. Nesse ponto, a Lei 9.099 disciplinou no rito sumaríssimo algo diferente do que é disciplinado lá no Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, o recurso contra a decisão que não recebe a denúncia ou a queixa é o recurso em sentido estrito, é o que eu coloquei aqui para vocês. Lá no Código de Processo Penal, a decisão de rejeição da denúncia ou da queixa-crime é combatida pelo recurso em sentido estrito, o rese. Já aqui, no Juizado Especial Criminal, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime é o recurso de apelação. Guardem isso, tá bom? Então, o recurso cabível aqui é o recurso de apelação, tá? É muito importante isso, certo? É muito importante e muitas pessoas erram. Então, frisem isso. O recurso aqui é o recurso de apelação e ele não é só cabível contra a sentença. Sim, é cabível contra a sentença, mas não só. Ele também é cabível contra a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa-crime. Perfeito? Diferente do que ocorre aqui no Código de Processo Penal. Continuando aqui no estudo, nós vamos agora passar para o trecho final. Esses trechos aí que estão na tela de vocês, em verde e em azul. É dito o seguinte, que essa apelação poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A primeira coisa que eu gostaria aqui de frisar para vocês é essa palavra aqui, olha, poderá, tá bom? Poderá. Poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Por que eu vou frisar isso antes de começar a explicação? Por causa do seguinte, como é poderá, a gente vê que é uma faculdade. Então é possível que a legislação não tenha disciplinado dessa forma. É possível que a legislação infraconstitucional, né, as normas de organização judiciária de determinada localidade, não tenham previsto o julgamento por turmas compostas de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Se porventura algum estado da federação, eu particularmente desconheço qualquer estado da federação que não tenha a previsão na sua lei de organização judiciária, mas se porventura tiver algum que não trouxe essa previsão de julgamento por turma composta por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, aí nesse caso,
o julgamento da apelação será feito pelo Tribunal de Justiça, tá? Mas, como eu disse para vocês, eu particularmente desconheço. Então, o comum da gente ver é que, de fato, no nosso país, isso esteja implementado, né, nos mais diversos estados da federação. Então, eu vou explicar para vocês agora justamente o que está em verde e o que está em azul. Eu só queria frisar no início essa palavra poderá, porque pode acontecer, como poderá é uma faculdade, pode acontecer de determinado estado da federação não ter disciplinado assim. Fechou? Então vamos lá. O que está dizendo aqui? Está dizendo aqui que os recursos aqui de apelação eles são julgados por uma turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Então, pela sistemática da Lei 9.099, quem julga o recurso de apelação não são os desembargadores. Quem julga o recurso de apelação são os juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição. Olha que diferente. Se eu pensar num caso que está sendo processado perante o rito, vamos dizer, o rito ordinário do Código de Processo Penal. Lá, quando uma pessoa entra com um recurso, né, interpõe um recurso, por exemplo, a apelação, esse recurso de apelação será julgado pelos desembargadores lá no Tribunal de Justiça, lá na segunda instância. Aqui, o que está sendo dito é que a Lei 9.099 ela faculta essa possibilidade das normas de organização judiciária do local estabelecerem que os recursos de apelação serão julgados não pelos desembargadores lá no tribunal, lá pelas câmaras do tribunal. Não é isso. O que esse dispositivo aqui permite é que, ao invés desses desembargadores e ao invés dessas câmaras do Tribunal de Justiça julgarem os recursos do GCRIM, quem vai fazer o julgamento do recurso são quem? São os próprios juízes togados de primeira instância. Olha que interessante. Então, reúnem-se 3 juízes togados de primeira instância, onde? Na sede do juizado. Veja aqui, não é na Câmara do Tribunal de Justiça. Não é na Câmara do Tribunal de Justiça. É na sede do juizado. Além disso, não são os desembargadores que julgam. Quem vai julgar são juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, tá? 3 juízes togados. Então, reúnem-se ali alguns juízes e eles julgam o recurso de apelação. Deu para entender como é que funciona a sistemática aqui? E é o que a gente vê difundido no Brasil inteiro, né? Pelo menos, como mencionei para vocês, eu desconheço um local que faça diferente. Então, eu vou tratar isso aqui como a regra, porque é isso que eu vejo no dia a dia. Quem julga não é a Câmara do Tribunal. Quem julga é uma turma recursal, também chamada, a depender do contexto, de colégio recursal. Quem julga é essa turma recursal, esse colégio recursal. E esse órgão jurisdicional vai ser composto por 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. E não pensem que essa disciplina aqui é uma disciplina que foi criada, de fato, pela Lei 9.099. Não. A Lei 9.099 ela só positivou algo que já estava previsto, olha, na Constituição Federal. Veja que esse artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, ao falar dos juizados especiais, ele já prevê a possibilidade, nas hipóteses previstas em lei, de julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, a Lei 9.099 só positivou algo que já estava previsto aqui, olha, na Constituição. É sempre importante a gente saber quando alguma norma ela advém de um dispositivo constitucional, tá bom? Isso aqui traz mais conteúdo para a nossa resposta. Isso aqui demonstra um conhecimento maior do candidato. Então, vamos aqui frisar, né?
Esses recursos, então, eles podem ser julgados por essas turmas, tá? O recurso de apelação pode ser julgado por essas turmas. São turmas que não são compostas por desembargadores, mas sim por juízes de primeiro grau. E são distintas, essas turmas ou colégios recursais são distintos das câmaras do Tribunal de Justiça. Então, se reúnem, olha, na própria sede do juizado. Para encerrar aqui a explicação, eu consto ainda para vocês que, embora não haja previsão expressa, é comum que o Ministério Público atue no julgamento como custos iuris, então como fiscal da ordem jurídica, oferecendo parecer através de um promotor de justiça e não de um procurador de justiça. Então, olha, a mesma coisa que eu falei a respeito dos juízes do Tribunal de Justiça, lá que eu expliquei que não são os desembargadores, mas são os juízes que julgam, a mesma coisa vale em relação aqui à atuação do Ministério Público no âmbito recursal. No âmbito recursal, pela sistemática do Código de Processo Penal, o que acontece? Existem lá os procuradores de justiça que oferecem pareceres nos recursos antes dos desembargadores julgarem. Aqui, nos juizados especiais criminais, a sistemática é semelhante. Embora não haja uma previsão legal expressa, tá? Como vocês viram aqui, não tem essa previsão legal expressa, mas é comum que isso aconteça. O que acontece, então? Que também sejam escolhidos ali promotores de justiça de primeiro grau de jurisdição e esses promotores atuem como fiscal da ordem jurídica, fornecendo pareceres nos recursos, tá? E aí, posteriormente ao parecer do recurso, a turma recursal vai julgar o recurso, certo? Então, são os promotores de justiça, não são procuradores de justiça que oferecem esses pareceres. Lembro também que quem atua no juízo a quo, seja o juiz ou o promotor de justiça, quem atua no juízo a quo está impedido de atuar no julgamento da turma recursal, tá? Então, quem atuou ali, por exemplo, na audiência de instrução, quem atuou ali na audiência preliminar, está impedido de atuar fornecendo parecer em segundo grau. Aí vai ser um outro promotor de justiça que vai oferecer o parecer em segundo grau. Não é a mesma pessoa. A ideia do parecer é justamente ter uma visão autônoma, né, independente. Não adianta eu fornecer parecer pela mesma pessoa que pediu condenação em primeiro grau ou que pediu absolvição em primeiro grau. Não. Eu preciso de uma outra pessoa ali fornecendo parecer. Então, quem atua lá no juízo a quo, quem atuou naquela audiência, por exemplo, de instrução, na audiência preliminar, está impedido de atuar no julgamento da turma recursal, seja juiz, seja promotor, tá bom? Última coisa aqui, só para frisar para vocês, tá? Essa ideia aqui de 3 juízes, ó, 3 juízes, não se esqueçam que são juízes togados, tá? Não está aqui falando de juízes leigos, não, são juízes togados, perfeito? Para encerrar a aula, eu vou fazer aqui um breve quadro comparativo, tá? De tudo que a gente estudou nessa aula aqui, para ajudar vocês a fixar o conteúdo. Então, nós vamos aqui fazer uma divisão com a sistemática do Código de Processo Penal. Então, a sistemática do Código de Processo Penal e a sistemática da Lei 9.099. O que a gente tem de diferente pelo que nós estudamos? Primeira coisa, que na sistemática do Código de Processo Penal, o julgamento é feito pelo Tribunal de Justiça. Então, vamos colocar aqui que as câmaras do Tribunal de Justiça vão fazer o julgamento. Já na Lei 9.099, o julgamento, ele aqui é feito por quem? Pelas turmas recursais, também chamadas aqui de colégios recursais. Além disso, nós vimos que no Código de Processo Penal, pela sistemática dele, o julgamento em segunda instância aqui, o julgamento do recurso, ele será feito pelos desembargadores.
já na Lei 9.099, nós vimos que o julgamento é feito por juízes de primeira instância. Além disso, nós vimos que, no âmbito dos tribunais, o representante do Ministério Público é o procurador de justiça. Já no âmbito da Lei 9.099, o representante do Ministério Público que atua como fiscal da ordem jurídica no julgamento é um promotor de justiça. Certo? Deu para entender aqui o quadro comparativo, né? A Câmara do TJ, aqui evidentemente eu estou tratando de âmbito estadual, né? Então, a Câmara para o TJ está para o colégio recursal ou turma recursal na Lei 9.099. Os desembargadores estão para os juízes de primeira instância, que são convocados aqui a atuar para julgar os recursos de apelação na sede do juizado. O procurador de justiça está para o promotor de justiça que atua como custos iuris no julgamento. Perfeito, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, compartilhem o vídeo com os amigos e nos vemos na próxima aula.